Angústia, sensação de aperto no peito, de desconforto, agonia, aflição. Sensação difícil de nomear, sensação que a gente percebe, mas não fica tão claro o porquê. E às vezes, se a gente para observar, a gente não consegue encontrar porquê. Angústia, um aperto tão profundo que faz parecer que está faltando ar. Faz parecer que tem um buraco dentro da gente. É com isso que muitos de nós estamos se deparando nesse momento. Quem é meu aluno sabe, e eu não me canso de repetir. Nós somos um ser que estamos ligados a uma atmosfera muito maior. O nosso pulmão não é isolado, né? O nosso sistema respiratório todo, para funcionar, ele está ligado a toda uma atmosfera, o ar da cidade, o ar do país, tudo que está aqui junto com os gases, com a poluição, com tudo que está aí, nós colocamos para dentro e nós colocamos para fora e a gente tem uma interação. Isso nos agrega, nos alimenta, nos torna mais saudáveis ou mais doentes. Então, se a nossa respiração está ligada a uma atmosfera e a gente obviamente consegue entender isso muito bem porque é bastante prático, a gente também precisa entender em níveis que são menos palpáveis. Nós temos aparelhos que são responsáveis por trocas. O nosso mental. O mental é toda a nossa capacidade de construir ideias, teorias, linhas de pensamento, tudo aquilo que é intelectual. Mas eu digo a você e te peço para fazer a experiência. Se você parar quietinho, tentar não pensar em nada por algum tempo, a menos que você medite, tenha um baita treinamento, naturalmente costumam, né, se você estiver meio viajando, costumam vir pensamentos à sua mente, que alguns deles não são do seu costume, umas teorias meio estranhas, umas paranoias, umas coisas meio esquisitas, outras alegrias, mas alguns desses pensamentos não costumam fazer parte e povoar os seus pensamentos normais. A isso nós damos o nome de mundo mental. E o nosso mental é capaz de perceber aquilo que está num mental coletivo, porque existe um universo de pensamento que nós conseguimos acessar. Quer uma prova interessante disso? Os inventores, os criadores de máquinas, de tecnologias, de conteúdos, em muitos momentos a gente vai ver pessoas de diferentes lugares do mundo que nunca se conversaram criando a mesma coisa. Na ciência, na tecnologia, nos negócios, nas artes, a gente vai ter gente que está pensando sobre o mesmo assunto, que está buscando, fazendo elaborações no mesmo sentido, mas que nem tem as mesmas bases, nem bebeu das mesmas fontes, criando as mesmas coisas ao mesmo tempo. Porque se eu estou focado num determinado ponto, eu consigo acessar aquilo que está no coletivo em ideias sobre aquilo e me alimento daquilo. Por isso, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Sobre o que você tem pensado? O que você se alimenta? Se você assiste mais notícias ruins, se você reclama muito de doença, se você reclama muito de preocupações econômicas, é óbvio que a gente tem que se resguardar, pensar em saídas. Mas você está no mental da solução ou no mental do problema? Você está no mental da dor ou no mental dos solucionadores? Então, nós somos capazes de perceber aquilo que está no mundo mental. E essa percepção do que está no mundo mental, independente de faixas onde nós estejamos, né? A gente consegue perceber aquilo que está no coletivo. Mas depende daquilo que eu tenho pensado, eu vou acessar mais daquilo, né? A lei da atração, lei da afinidade, mais do mesmo, chame como você quiser. Mas além do nosso sistema respiratório, que está ligado na atmosfera, e do nosso mental, que está no mental coletivo, nós temos o astral. E o que é o astral? Astral é um conjunto de sentidos, sentimentos, emoções e instintos. E isso faz com que a gente
perceba sentidos, sentimentos, emoções e instintos que não são nossos. Tem aqueles que são os nossos, mas de repente, principalmente quem é um pouco mais sensitivo, mais percebedor daquilo que está à sua volta, está fazendo as suas atividades normais e é tomado de um sentido, sentimento, uma emoção ou instinto diferente. Gente, no momento que a gente está vivendo, muita gente está vivendo angústia, medo, aflição, depressão, pavor, raiva, irritabilidade, revolta. E muitas vezes a gente está nas atividades normais, fazendo aquilo que a gente pode fazer. De repente a gente é tomado de uma angústia, de um aperto no peito, de uma aflição, de uma inquietude, de uma amargura, de uma coisa que aperta, que sufoca, que faz com que a gente se sinta muito estranho. E aí a gente até para e pensa, poxa, eu tenho algum motivo, tá? É um momento mundial onde estamos todos nos deparando com o novo, procurando fazer o melhor, e a gente já tem visto algumas ações legais, né? Procurando os vizinhos ajudarem e comprarem dos seus vizinhos, dos pequenos empresários, doação de máscaras, doação de alimentos, um monte de coisa bacana. Tem gente fazendo bastante coisa legal e a gente começa a ver boas ações, que é o melhor que a gente pode fazer, se resguardar e fazer boas ações para que a gente melhore um pouco o quadro de tudo isso, mas mais do que isso nós não podemos, a gente tem que fazer o nosso melhor. Mas às vezes, né, nós somos tomados por esse sentimento. E eu quero falar com você, o que fazer? Eu preciso parar e racionalizar. Quando eu racionalizo um sentimento, eu consigo dar uma direção, ou pelo menos entender a origem dele. Se eu parar e pensar, eu estou angustiado, aflito, desesperado, por quê? Eu preciso achar um porquê. E se eu não encontrar, eu vou falar, eu estou angustiado porque eu não sei como vai ser o futuro. Mas ninguém sabe. O que me cabe é fazer melhores escolhas, começar a me mover, seja economicamente, seja com relação à saúde, tomar os meus cuidados e me mover para que as coisas andem bem. Mas se eu não souber dar nome a esse medo, essa aflição, essa angústia, é porque eu estou registrando aquilo que está no astral, sentido, sentimento, emoção, instinto, coletivo, e eu só estou percebendo algo que não se originou em mim. Eu paro e eu preciso entender que se aquilo não se originou em mim, eu posso me desidentificar. Se se originou, eu vou racionalizar. Tá bom, estou angustiado por causa disso. Quais são as medidas que eu posso tomar? E tomar, de fato, porque assim eu posso ficar um pouco mais tranquilo e aquilo vai passando. Mas, até porque a aflição ela não vai me ajudar em nada. Ela só ajuda se ela vai me impulsionar a tomar alguma atitude que resolva ou que melhore. Se não for o caso, é uma dor vazia, desnecessária. Agora, se eu puder entender que aquilo sendo meu, tomar as medidas cabíveis, e se aquilo não for meu, né, não se originou em mim, eu preciso desidentificar. Como eu desidentifico? Pensando em outras coisas, me ocupando de assuntos que realmente me entretenham, tomem a minha atenção, conversando com alguém querido de outros assuntos, revendo fotos, revendo planos, metas. Como estão as suas metas? Você tem objetivos claros? Você está pensando e organizando formas de desenvolver suas ideias, seus projetos, seus sonhos? Então, se desidentificar é sair daquela faixa, não acreditar naquele sentimento como sendo seu. Para, analisa. Se é meu, tem um motivo. Qual é o motivo? Se eu achar o motivo, eu vou tomar as medidas cabíveis. E já vai aliviar. Se não é meu, eu preciso desidentificar no sentido de isso não se originou em mim, eu só estou percebendo. É geral, é coletivo, eu só estou percebendo. E passar algum tempo voltado para os meus objetivos, revendo fotos, revendo planos, revendo metas, revendo as ideias que eu tenho escritas e
me envolvendo com aquilo que é de fato a minha realidade. Juro, prometo que vai melhorar bastante. Um grande beijo!